versículo de número 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Acharam aí, queridos? Amém? O texto diz assim: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que come o pão do reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E, à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas escusado. E o outro disse: comprei juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas escusado. E o outro disse: casei, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: o Senhor feito está como mandastes, e ainda há lugar. Só até aqui é o bastante. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, fale conosco, nos ajude a entender o teu querer e o teu propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, louvado seja Deus, o Espírito Santo. Ele tem sempre sido maravilhoso conosco, a cada domingo, nos dado uma palavra inspiradora, uma palavra que tem nos alertado, nos iluminado. Mas hoje eu quero pregar com um tema que de início parece, você pode entender de uma forma, mas depois você vai entender da forma correta. E antes eu faço aqui uma pergunta para todos vocês. Quantos de vocês querem ser embriagados com a bênção de Deus? Diga amém. Pois é, o tema da minha mensagem é esse: embriagados com as bênçãos. Nós vamos entender o significado de embriaguez. A embriaguez faz com que a pessoa, na verdade, perca toda a sobriedade. Ela tem uma falsa sensação de realização, de satisfação quando ela está embriagada. E já é provado que uma pessoa com níveis crescentes de álcool no sangue, ele pode ter sintomas sérios, tonturas, náuseas, vômito, alterações no seu corpo e pode levar até a morte. A embriaguez tira a pessoa do seu normal e leva a pessoa a uma falsa satisfação, uma falsa realização. E nós, quando eu perguntei aqui quantos de vocês querem ser embriagados com as bênçãos de Deus, eu acredito até que a sua resposta, ela foi uma resposta visando algo bom para a sua vida. Mas, na verdade, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não ficarmos embriagados com as bênçãos.
Na verdade, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos curar, Deus quer nos prosperar, Deus quer fazer milagres extraordinários na nossa vida. Mas nós não podemos ficar tão embriagados com as bênçãos que venhamos esquecer que a nossa alegria e realização é o Senhor. Há muitas pessoas que estão tão embriagadas com a bênção, tão embriagadas que elas perderam o verdadeiro sentido do que é adorar, do que é servir, do que é ser uma pessoa totalmente realizada em Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Eu posso ser uma pessoa muitíssimo abençoada, eu posso ser uma pessoa próspera, eu posso ter casas, carros, eu posso ter aquilo que Deus desejou para mim, porque é desejo de Deus que eu seja uma pessoa abençoada. A Bíblia diz que bênção há sobre a cabeça do justo. É de Deus, Deus quer nos abençoar, mas nós não podemos nos embriagar com as bênçãos de tal modo, de tal maneira, que venhamos nos sentir realizados nelas e não no Senhor. Porque a verdadeira realização está em Deus. Deus nos chama para uma intimidade profunda, para uma comunhão total com Ele. E nós precisamos entender que a bênção faz parte do pacote, mas o mais importante é que tenhamos comunhão com Ele, é que tenhamos uma vida rendida totalmente ao Senhor. E você vai entender agora. Essa parábola que nós lemos aqui, que fala a respeito da grande ceia, a Bíblia diz que o homem fez uma grande ceia e mandou chamar os seus convidados. E cada um deu uma desculpa. Preste atenção que o primeiro disse. O primeiro disse assim: eu comprei um campo. Comprar um campo não é uma bênção? Sim ou não? É uma bênção. Deus quer que você tenha o seu campo. O outro disse aqui: eu comprei 5 juntas de boi. Quer dizer, adquiriu mais uma bênção. Sim ou não? Mais uma bênção. E o outro disse como? Casei, portanto eu não posso ir. Casamento é o que é bênção ou é maldição? É bênção. Então todos os 3 casos aqui que a Bíblia cita nessa parábola, eles conquistaram uma bênção. A Bíblia diz que comprou o campo, outro comprou juntas de boi, outro se casou, mas deram desculpas, porque comprou o campo, não pôde ir para a ceia, o outro porque comprou os bois, não pôde ir para a ceia, e o outro porque se casou, não pôde ir para a ceia. Notem bem que eles ficaram presos para não vir a ter comunhão com Deus, por causa das bênçãos que eles conquistaram, que eles receberam. Eles estavam tão embriagados com as bênçãos, que esqueceram de vir para a ceia. Ceia aponta para o quê? Para a comunhão. A ceia aponta para a comunhão. A ceia representa a comunhão com Deus. Ora, e quantas pessoas eu já vi dizer assim: olha, graças a Deus, mestre Camilo, Deus nos deu uma casa na praia, e domingo eu sei que vai ser Santa Ceia, mas não vai dar para eu ir à igreja não, porque eu combinei com a minha família, com os meus amigos, de ir para a minha casa de praia. Irmãos, a pessoa está tão embriagada com a bênção dela, que ela não entende que a maior realização não era ter ganho aquela casa de praia, mas ela ter o Senhor na vida dela. Porque, eu repito, a casa de praia faz parte do pacote, mas o mais importante é o Senhor na nossa vida. Aquilo que nos satisfaz, que nos traz verdadeira alegria, que preenche o nosso coração de fato e de verdade, é Deus. Porque tudo isso nós conquistamos,
Todos os benefícios alcançados foi por causa do Senhor. Se o Senhor não nos tivesse abençoado, nós não teríamos conquistado aquilo que conquistamos. E às vezes nós estamos tão embriagados com as bênçãos que nós esquecemos do abençoador, que nós nos esquecemos da comunhão, damos desculpas muitas vezes porque estamos tão embriagados com as bênçãos, estamos tão intertidos com elas. Eu comprei a minha casa, eu comprei o meu carro, eu me casei, eu não posso ir na igreja. Ora, meu querido, você está embriagado com bênçãos. A bênção deve ser algo natural da nossa vida, normal. A verdadeira alegria que nós devemos ter é de ter a presença de Deus na nossa vida. Não há alegria alguma, irmãos, que uma bênção possa nos proporcionar mais do que a presença de Deus, mais do que a comunhão com Deus. Não há alegria alguma que uma bênção possa nos proporcionar mais do que ter a presença de Deus, mais do que ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus nos chamou para a comunhão com seu Filho Jesus. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou o casal no paraíso. Na viração do dia, Deus se apresentava para falar com eles. Isso representa o quê? Comunhão. Deus queria comunhão, intimidade com o homem. E Deus ainda continua querendo isso. Mestre Camilo, é errado então eu desejar uma bênção? Não, você tem que orar para prosperar, melhorar de vida. Não, igual aqui você tem que orar para comprar sua junta de boi, o seu negócio, o seu campo. Orar para se casar, um casamento abençoado e ser de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é algo que Deus preparou para você, que você tem que buscar sim. Mas nós não podemos deixar que nada nos impeça de ter esta comunhão com o Senhor, de ter essa intimidade com Deus. Ele preparou a ceia, está aqui, está tudo preparado, vai chamar os convidados. Avisa lá que eu comprei o meu campo e eu não posso ir. Avisa lá que eu comprei minhas juntas de boi e eu não posso ir. Avisa lá que eu me casei e eu não posso ir. Veja, eles usaram como argumentos bênçãos que eles haviam acabado de receber para não ir para a ceia que representa, biblicamente falando, a comunhão com Deus. Por isso, irmãos, que muitas vezes tem pessoas que Deus, Ele espera a pessoa amadurecer primeiro para depois dar a bênção. Porque senão ela pode se apegar tanto à bênção, esquecer do abençoador. Esquecer de Deus. Se ausentar de Deus. É por isso, irmãos, que muita gente chega na igreja doente, com tantos problemas. Tantos problemas. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus prospera. Aí quando você fala para a pessoa assim, olha, domingo é o dia do Espírito Santo, é o dia de buscar a Deus, é a comunhão. Aí a pessoa fala assim, não, domingo eu tenho muito compromisso. Aí o tempo passa, aquela pessoa se afasta, depois ela volta toda complicada novamente. Por quê? Porque toda a proteção que nós precisamos está na pessoa do Senhor. Está no desenvolvimento dessa comunhão com Deus. Essa comunhão com o Senhor, ela é muito importante. Olha o que disse o salmista no
capítulo 4 de Salmos, versículo de número 7. Olha que lindo o que Deus diz aqui. Salmo, capítulo 4, versículo 7. Olha que coisa linda. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Olha que coisa interessante. O salmista estava dizendo que a alegria que Deus tinha colocado no coração dele era muito maior do que quando ele teve o seu trigo e o vinho multiplicado. Trigo e vinho apontam para a prosperidade. Representa prosperidade. O que ele está dizendo aqui? Olha, a alegria que Deus pôs no meu coração, a alegria da comunhão que eu tenho com Deus, ela é muito maior do que quando eu consigo adquirir uma bênção, quando eu consigo prosperar. É como aquela pessoa, olha, eu arrumei um emprego, agora eu não posso ir mais para a igreja. Ela deixou a bênção embriagá-la de tal maneira para ela usar a própria bênção que ela recebeu para não ir mais à igreja buscar a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar que a bênção faça a gente perder o sentido das coisas. Nós não podemos deixar que a bênção nos tire o entendimento da importância que tem de ter comunhão com Deus. Entenda bem, olha, não estou dizendo aqui que você não tem que orar para ser abençoado. Sim, nós temos campanhas aqui de prosperidade, nós temos oração de cura, de libertação. Deus quer abençoar, isso faz parte, mas eu não posso achar que isso vai me realizar. A única pessoa que me traz a verdadeira realização é o Senhor. É Deus. A verdadeira alegria está no Senhor. Não deixe ser embriagado pelas bênçãos, porque você pode perder o sentido das coisas. Você pode inverter as coisas. Você pode achar que você já está realizado só porque você foi curado. Você já está realizado só porque você se casou agora. Graças a Deus, estou vivendo uma lua de mel. Maravilha, mestre Camilo. Casar é muito bom, é bênção. Comprei minhas juntas de boi. Graças a Deus. Que bom. Aleluia, louvado seja Deus. É mais um motivo para você buscar ter comunhão com Deus. É mais um motivo. Deus tem muito mais do que isso para você, querido. Muito mais. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus para a sua vida. Isso não pode impedir você de vir para a ceia. Ou seja, vir para a comunhão com Deus. Não pode. Salmo 122, verso 1 e 2. Versos 1 e 2. Salmo capítulo 122, versos 1 e 2. O salmista diz assim: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que é o contrário, né? Você quer arrumar uma briga, chamá-la para vir à igreja. Mas quando ela está com problema, eu vou lá fazer uma campanha de oração, a coisa não está muito boa para mim. Ela está tão embriagada com a bênção, que o mais importante, onde está a verdadeira realização, que é a comunhão com Deus, ela não está interessada. Mas o que me chama a atenção é o verso 2, ele diz, os nossos pés estão aonde? Dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Os nossos pés estão onde? Dentro ou fora? Dentro. Os nossos pés têm que estar dentro da casa de Deus. Do lado de dentro das portas, não do lado de fora.
Deus quer ver você do lado de dentro. Deus quer ver você em comunhão com Ele, abençoado. Deus quer você na casa dEle. Ó, entra. Não fica do lado de fora, não. Entra. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de receber na sua casa? O Senhor tem prazer de receber você na casa dEle, para ter comunhão com você. Porque Ele te ama. Porque Ele quer ver você uma pessoa vitoriosa, mas quer ter comunhão com você todo o tempo e todo momento da tua vida. Olha só, vamos para mais um salmo, Salmo 43, versículo 4. Salmo 43, versículo de número 4. Irmão, que palavra que Davi dá aqui. Então, eu irei ao altar de Deus. O que ele diz agora? Do Deus que é a minha alegria. E com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Glória a Deus. Então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Eu me alegro com a bênção, mas a minha grande alegria é o Senhor. Eu me alegro quando prospero. Eu me alegro quando eu sou curado. Eu me alegro quando uma porta de emprego se abre. Eu me alegro quando alguém da família se converte. Mas a minha grande alegria é o Senhor. É o Senhor. Minha grande alegria é o Senhor. Então eu irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Não era qualquer altar que ele ia, não. Ele diz aqui, do Deus que é a minha grande alegria. Deus é a sua grande alegria, irmão. Porque quando não tiver bênção, você vai ficar triste se ele não for a sua grande alegria. Sim ou não? Se ele não for a sua grande alegria, você vai ficar triste. Porque às vezes a gente passa por certos períodos de seca na nossa vida. Sim ou não? De deserto, não é verdade? Mas se você não está embriagado com bênção, o que você entende? Deus é que é a minha grande alegria. Deus é que é a minha grande alegria. Haja o que houver, passe o que eu passar, mas a minha grande alegria sempre será o Senhor. Vocês estão entendendo? Foi por isso que Davi disse, então eu irei. É o que você tem que fazer. Ir. Aonde? Ao altar de Deus. Mas não é de qualquer Deus. Ele diz do Deus que é a minha grande. Veja só, eu tenho alegrias menores. Quando eu prospero, quando eu sou curado, quando eu recebo uma bênção, sim ou não? Mas a minha grande alegria é na comunhão com esse Deus que eu recebi como único e suficiente Salvador da minha vida. Ele é que é o sentido de tudo. É Ele. Ele é a minha verdadeira alegria. Irmãos, Lucas capítulo 12, versículo de número 16. E propôs uma parábola dizendo,
a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com. O segredo de tudo aqui no final. E não é rico para com quem? Com Deus. Não é errado você prosperar. Errado é você não ser rico para com Deus. Que a nossa maior riqueza é a nossa comunhão com o Senhor. É a nossa maior riqueza. É isso, Deus quer que a igreja dele seja rica para com Deus, para com o Senhor. O cidadão diz aqui: aumentei, prosperei, não sei nem onde guardar, vou derrubar os meus celeiros, vou construir maiores, vou guardar tudo que eu tenho ali, e eu vou dizer para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então não é errado você ter tesouro. Errado é você não ser rico para com Deus. Ou seja, você fazer a sua maior riqueza o Senhor. Deus quer fazer todo mundo aqui ficar rico, amém? Deus quer. Você morar melhor, comer melhor, viver melhor. Deus deseja isso, gente, isso é de Deus. Mas isso não pode ser maior do que a nossa riqueza do Salvador. De ser rico para com Deus. Para encerrar, eu quero encerrar com Lucas 21, 34. Lucas capítulo 21, verso 34. Aqui o Senhor Jesus faz um aviso para mim e para você. Ele dá um aviso. E olhai por vós. Ao invés de você ficar olhando para os outros, olha para a tua vida. Para que não aconteça, olha, não aconteça isso com você. Que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez. Está vendo? Olha aí. Não é só embriagar com vinho, com bebida forte, mas embriagar com a bênção também. Ele diz aqui: e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia vai vir de improviso. O que é improviso? Uma coisa não prevista, sim ou não? Você não previa aquilo, mas você teve que fazer de improviso. Porque virá como o quê? Um laço sobre todos os que habitam
na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. Olha só, não é de vez em quando não. A gente tem que estar em todo o tempo vigiando. Todo o tempo, vigiar em todo o tempo. Aí ele diz, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Meu Deus, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar para evitar todas essas coisas que hão de acontecer, para que, a fim de que eu esteja como? De pé diante do Filho do Homem. Irmão, ser abençoado é muito bom, mas a alegria da bênção não pode tirar a nossa motivação para ter comunhão com Deus. Não pode. Quando aquele homem chama, vamos cear, chama os convidados. Não posso, Senhor, eu comprei um campo. Não posso, Senhor, eu comprei 5 juntas de boi. Não posso, Senhor, eu me casei. Ou seja, o campo tirou a motivação dele vir para a ceia. As juntas de boi que ele adquiriu tirou a motivação dele vir para a ceia. O casamento que ele contraiu tirou a motivação dele vir para a ceia, dele vir para a comunhão. É melhor vivermos uma vida muitas vezes desprovida de certas coisas, por não estarmos, porque pode ser que não estejamos preparados, porque quando a gente recebe, a gente se perde. Você viu o filho pródigo? Pegou a herança do pai e se perdeu. Se perdeu. Uma das coisas que nós devemos orar, Deus, me dê estrutura para ter prosperidade, para que eu nunca venha me esquecer do Senhor, para que a minha maior alegria seja o Senhor, para que isso não tire a minha motivação de buscar a Deus. Nós precisamos pedir estrutura para Deus, para que as bênçãos não tirem a nossa motivação para a comunhão. E tem gente que não tem estrutura, irmão. Se melhorar um pouco, vai dizer assim, eu já vi muito isso. Ah, essa igreja, aquilo é mais do meu nível, não. Eu fui convidado para ir numa outra aí, agora eu estou indo lá, pastor. Mas não é isso. É porque lá ninguém conhece ela. Ela quer viver uma vida descompromissada com Deus. Aí começa a faltar, bom, aqui ninguém me conhece, eu vou quando eu quero. Não deixa nada tirar a motivação da comunhão. Se você se embriagar com a bênção, vai tirar a sua motivação. Vai tirar até a sua motivação para orar. Porque o fato que ele chamou para ceia representa o fato de vir à igreja cear também, mas representa também comunhão. E a comunhão você também tem em casa, através da oração, da leitura da palavra. Sim ou não? Então não deixa nada tirar isso de você. Não deixa não. Vigie, ore, para não perder essa motivação. Você sabe qual o dia que eu mais gosto de pregar na igreja? É domingo. O dia que eu mais gosto de pregar na igreja, que é o dia da comunhão, que a gente se reúne para ter comunhão uns com os outros e também com Deus, que é principalmente, que é o principal de tudo. Por isso que Davi falou, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então faça de Deus a sua
grande alegria. Se alegre com as bênçãos. Louve a Deus por elas. Desfrute da cura, da prosperidade, de tudo que Deus tem para a sua vida. Mas não deixe isso te embriagar ao ponto de tirar a sua motivação para a comunhão com Deus. Amém? Guarde essa palavra. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amigos de casa, Deus abençoe.